Oi, pessoal! Estamos com mais um Pitadas de Saúde no ar. Já estava com saudade de vocês e hoje deu para perceber que o meu cenário é diferente. A gente está num lugar mega especial com a entrevistada Heloísa. A gente vai ter um passo a passo de maquiagem. Estou aqui com a Heloísa, ela é proprietária da Nude Make Cosméticos e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa questão da maquiagem, né? Elo, bem-vinda. Fala um pouquinho para mim a forma, né? Como a Elo vende cosméticos, como a Elo dá os cursos de auto-make, como é que tu percebe essa questão da maquiagem, né? Hoje em dia nas pessoas, e não dá nem para dizer que são só para mulheres, porque hoje em dia a maquiagem também já é uma coisa real no mundo masculino. Sim, a maquiagem está até muito forte no mundo masculino, né? Na verdade, se a gente for ver ao longo dos anos, a maquiagem ela acabou vindo a lado com as transformações da sociedade, né? E eu tenho até uma frase que eu sempre gosto de dizer, que aconteceu já faz há muito tempo nos Estados Unidos, lá na Revolução Industrial, que quando as mulheres começaram a usar maquiagem, então elas se libertaram. E eu vejo assim, ó, que a gente acaba levando isso no nosso dia a dia, né? Principalmente o nosso humor, a gente acaba formando a nossa personalidade e dentro disso acaba vindo a maquiagem junto, né? Mas, Ana, eu acho assim, ó, que a maquiagem hoje é imprescindível, tanto que existe muito tutorial, existe muita coisa na internet que mostra, é muito simples, porque a maquiagem ela é uma arte, a gente acaba pintando como se fosse uma arte. Eu sempre digo que um bom maquiador consegue fazer uma maquiagem não com produtos caros, mas com uma paleta tu consegue fazer tudo. E eu vejo a maquiagem de uma forma assim, ó, bem importante, principalmente nessa questão, como eu disse, de sociedade e com as mulheres. Até que ponto, né, a maquiagem ela influencia nessa questão de autoestima? Porque hoje em dia, né, tem se comentado muito nas redes sociais para a gente ser um pouquinho mais real, talvez um pouquinho mais cara lavada. Ou esse cara lavada, será que é só para filtros na internet? Como é que é a tua opinião em relação a isso? A gente adora um filtro, né? E isso não adianta, né? Mas assim, ó, eu acho que a maquiagem ela não transforma uma pessoa. A maquiagem ela só acaba agregando uma personalidade, melhorando algo que já é bonito, tá? Então, por exemplo, um rosto fino, quando veio o contorno, foi uma coisa chocante, porque, meu Deus, as pessoas estão transformando a anatomia facial. Mas eu acho que se a pessoa se sente bem com isso, se é disso que ela gosta, eu não vejo problema nenhum. E eu acho que é até bem importante estar realmente usando e abusando do que se sente bem. Então, na realidade, a maquiagem, então, ela retorna, né? Ela traz de volta para a pessoa a questão da autoestima. Isso, com certeza. Eu acho que mexe muito com a autoestima e principalmente como eu já venho falando há muito tempo, além de melhorar o autoestima feminino, o nosso ego, ó, vai lá em cima quando a gente está maquiada, né? Ela acaba realmente transformando. A gente consegue ver certinho a fase que a mulher está pela maquiagem dela. Às vezes a gente não tá naquele melhor dia, às vezes a gente não quer se pentear, não quer passar uma base, né? Nem o protetor, como a gente já viu aqui no programa, como é importante a questão do protetor solar, mas realmente, né? E se a gente se esforça um pouquinho para estar passando, né? É tão bom às vezes alguém olhar, né? Imagina encontrar a Heloísa assim na rua hoje, né? Impossível. Se ela estivesse no pior dia, mas ela ia receber tanto elogio, tanta energia positiva que não tem nem como o dia melhorar, né, Elo? Eu sinto muito assim por mim mesmo, tá? Quando as pessoas elogiam a minha maquiagem, eu sempre fico, vamos dizer assim, ó, eu gosto mais do elogio da maquiagem, não sei se é porque eu trabalho com isso do que de uma roupa, do que de um calçado. Então, quando alguém chega e diz assim, ó, meu, que lindo esse teu olho, que linda essa tonalidade que tu usasse, eu acho que isso acaba interferindo no ego feminino e, ó, sobe, tá? E muito. Gente, então, deixando claro, né, uma coisa que a gente já vem trazendo sempre no programa, a questão do bem-estar, né, do se sentir bem da forma que a gente é. Então, juntando com essa informação da Elo, a maquiagem, então, ela pode deixar a gente ainda melhor, né, realmente retratar, se às vezes a gente gosta da questão da maçã do rosto ou do nariz, né, que dá para, o nariz muito grande, dá para atenuar um pouquinho, a questão da maçã do rosto deixar um pouco mais saltada, né, mais aparente. Elo,
Tendências, me fala quais são as cores tendência do verão e a gente tá com uma moda que a Elo já vai passar um passo a passo de uma make no próximo bloco. Fala pra mim de cor e tendência agora pro verão. Então, a tendência, assim, ó, o que é tendência para o verão geralmente é tons quentes, tons mais rosados, coral, tá vindo muito forte o neon, mas eu acho que tendência é uma coisa que realmente tende a passar, né? Então, a gente acaba utilizando essa modinha que está no momento, realmente para saber como lidar com isso tudo. O glitter está muito em alta, só que eu acho que a mulher ela é tão bonita por si só e cada mulher é tão única que eu não gosto de falar muito de tendência, tá? Porque geralmente quando eu vejo uma face, eu já começo a imaginar o que eu vou usar, como é que eu vou fazer a técnica. Então, a tendência, ela caminha lado a lado, mas ela não é o principal hoje, tá? Mas eu deixo aqui a dica, gente, usem e abusem de glitter, que vai vir com tudo, principalmente o nosso carnaval está prometendo muito glitter mais flocado, são glitters maiores, que apareçam mais, e assim, ó, é muito fácil de estar passando, e hoje em dia está muito acessível chegar até esses glitters, tá? Certo. Então, para o pessoal ficar bem curioso, no próximo bloco a gente vai ter um passo a passo super especial para chegar. É lógico que não dá para ficar linda assim. E como a gente falou, cada um é único. Mas, gente, olhando de perto, o brilho é tão lindo, esses cílios. Então, fica aí coladinho que a gente volta já com o passo a passo dessa make bafônica. É isso aí. Estamos de volta aqui com a Heloísa. E a Elo agora vai fazer um passo a passo de uma make. É isso, Elo? É isso aí, eu vou mostrar para vocês quão importante é principalmente a preparação de pele, tá, Ana? Que é ali que muita gente acaba se perdendo, tá? E vocês vão ver como é fácil e rápido fazer uma make, ó, linda para final de ano. Então vamos lá, a gente vai acompanhando o passo a passo da Elo. Então assim, ó, primeira coisa, tem que limpar a pele. Independente se já tá com o rosto limpo, tem que estar limpando, porque os produtos aderem melhor quando a pele está totalmente limpa, não tem oleosidade. Então eu vou usar um gelzinho de limpeza, pode ser qualquer um, tá? Com algodão, a gente vai passando só, removendo, porque vocês vão ver que mesmo a minha pele já estando limpa, acaba sempre saindo uma sujeirinha a mais, e isso é muito importante na maquiagem, faz toda a diferença, tá? Ó, estão vendo o nível do negócio? Então, assim, ó, terminamos a limpeza. A gente começa a trabalhar a hidratação da pele, que é muito importante. Principalmente quando a gente faz maquiagens mais pesadas, que tem que durar mais tempo, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai, tipo, uma maquiagem de Natal, que é muitas horas, é um jantar, e acaba acontecendo várias coisas, né? Muitas brincadeiras. Então, assim, a pele tem que estar preparada. Pode ser com as mãos mesmo, nesse momento. A gente só vai espalhando, principalmente região dos olhos, tá, Ana? Porque região dos olhos é muito sensível. E outra dica legal de passar o hidratante é porque a nossa pele, como se fosse assim, ó, por si só, ela já absorve o líquido que vai nos produtos. Então, quando a gente hidrata e prepara bem ela acaba não pegando o líquido da base, do corretivo e não dando aquele efeito craquelado, tá? Então, ó, vamos espalhando. A pele absorve super rápido, porque realmente a gente necessita de hidratação diária. Após isso, eu gosto sempre de passar uma bruma, tá? Não tem uma marca específica, ó, dá uma chacoalhadinha. Tem que esticar o braço e espirrar, tá? É bem assim mesmo. Com o lequezinho, ó, já vamos secando. Por que da bruma? A bruma acaba também hidratando e, de novo, dando toda essa reposição de líquido que a gente precisa na pele. Terminamos essa parte, agora a gente começa a trabalhar com a maquiagem mesmo, tá? Então vamos começar com o primer. O primer existe vários tipos. Tem creme, tem primer líquido, primer pastoso. Não, cada pele é diferente uma da outra. Eu gosto de trabalhar com gel primer, porque quem tem pele oleosa acaba ressecando ela mais um pouco. E ele também dá um aspecto de pigmentação melhor, tá? Então, ó, pego com o dedo também. Geralmente o primer, a quantidade a gente vê é essa daqui que se passa dos produtos, tá? E a gente vai passar aonde precisa.
São regiões que têm poros dilatados, que são mais aparentes. Então, região dos olhos aqui, pela lateral, no nariz. Geralmente é a região T, que é chamada. E quando eu for massageando, também é importante a gente já ir massageando sempre em direção para cima, tá? Nunca para baixo. Isso faz toda a diferença. Até teve um curso que eu fiz em São Paulo já faz um tempo, que o cara ele era maquiador do The Walking Dead. E ele disse que as maquiagens, quando é para ser envelhecido de zumbi, tem que ser sempre para baixo. E ele fez a metade do rosto e, nossa, dá total diferença mesmo, tá? A gente acaba não percebendo, mas na luz, numa câmera, dá diferença. Então, ó, meninas, dica quente, tá? Sempre movimentos para cima. A pele já absorveu, já vou para a base. Então, venho aqui. A base também não tem uma específica, pode ser qualquer base. Claro, cada pele é uma pele, no caso. Bases mais fluidas geralmente são indicadas para quem tem pele madura ou quem tem uma pele jovem, mas que não precisa tampar tanto, gosta de uma maquiagem mais natural. E uma base um pouco mais de cobertura, geralmente a gente indica, a pele ela já tem que ser um pouco bonita, tá? Porque se tu pega muita cobertura numa pele que já é envelhecida, acaba marcando todas as linhas de expressão. Então, ó, coloco na plaquinha, pode colocar em qualquer recipiente, não precisa ter uma plaquinha específica. Com o pincelzinho de base, que é um pincel mais cheinho Duo Fiber. Os pincéis de base, que são líquidos, geralmente eles têm 2 formatos de cerdas, tá? Elas são sintéticas e naturais, então ele acaba não absorvendo esse líquido. Eu já vou batendo e aplicando. Então, ó, vou dando leves batidinhas, já vai tampando e cobrindo toda a minha pele. A gente teve uma preparação, né? A gente fez a limpeza, a gente hidratou, depois a gente passou Brume, é isso mesmo? Isso aí. O Brume. E depois a gente passou um primer, que você pode estar escolhendo entre gel. Hoje em dia no mercado a gente tem várias opções. E agora a gente está passando a base, né? Então a base, né, tem algumas que realmente elas têm uma cobertura um pouco mais grossas, né? E algumas que são um pouco mais levinhas, né, que não dão aquele aspecto tão pesado na maquiagem. Isso, e assim, ó, o legal, ó, depois que a gente aplicou na face toda com o pincel ainda sujo, sem pegar produto, eu vou puxando pro pescoço, tá? Então eu acabo não colocando muito excesso e criando um degradê. Porque geralmente a nossa base, a gente acaba pegando um tom a mais do que a nossa pele, tá? Nunca o tom da nossa pele, porque senão a gente acaba ficando muito pálida e clara. E ó, só vou puxando e a base já vai assentando. Terminei, venho com a esponjinha e vou batendo. Por que é tão importante a esponja, Ana? A esponja, ela vai fazendo com que a pele absorva esse produto e ele fica de uma forma mais natural, tá? Então, assim, ó, ela vai ficando toda por inteira da mesma tonalidade e absorvendo. Ó, eu consigo pegar todos os cantinhos e fazendo os acabamentos, tá? Então, só vou batendo. Tem pessoas que usam esponja molhada, esponja seca, é opcional. A esponja molhada geralmente é usada porque os produtos de maquiagem têm uma base de óleo. E quando tu coloca a esponja molhada, a água não mistura com o óleo, acaba empurrando o produto um pouco mais para a pele, gerando essa penetração do produto mais fundo, onde tem mais durabilidade, tá? Só que, se não tem uma boa higienização após, ela pode pegar bactéria dentro. Então, eu prefiro trabalhar com a esponja seca mesmo, tá? Então, vou batendo. Puxo para a raiz do cabelo, para ir criando todo um acabamento mesmo. E aí a gente já vai vir com a parte de correção, tá? Elô, uma dúvida que muitas pessoas têm, inclusive eu, a questão do contorno. Ela vem agora, vem depois? Então, o contorno depende. Se eu fosse fazer contorno em creme, ele viria agora, tá? A gente está trabalhando agora mais com contornos em pó. Porque ele fica um aspecto mais natural. Como a gente é muito clarinha aqui no sul, ele fica mais suave. Quando a gente faz um contorno em creme, tem que estar esfumando melhor. Se o produto for colocado demais, é difícil estar tirando. Então, geralmente, eu consigo fazer mais... Na verdade, eu gosto de fazer mais o de pó. Até em atendimento também, tá? Porque acaba sendo um pouco mais rápido. Então, a gente agora já vai para o contorno. Eu vou usar um contorninho. Desculpa, um corretivo. Que ele dá uma claridade nessa região dos olhos, tá? Então, ó, eu aplico ele em formato triângulo invertido. Esse formato faz com que haja uma abertura no meu rosto, tá? Então, assim, ó, a iluminação, ela vai acabar sendo puxada mais para essa região,
mostrando que essa região aqui ela é um pouco mais saltada, então não tem aquele aspecto de cansaço. Então a gente aplica, ó. E é uma região que geralmente as pessoas já têm um pouco mais escurecidas normalmente, né? Lembrando que isso também é um fator de hidratação, então bebam água. Bebam água, gente, usem maquiagem. Então, ó, vou puxar um pouquinho pro centro do meu nariz só para criar essa iluminação em cima da boca, tá? Bem de leve. Depois eu já venho com a esponja de novo e vou batendo, espalhando bem esse produto, tá? Então, quando o produto fica muito acumulado, a gente acaba sempre puxando mais para fora, tá? Nunca batendo, tipo, forçando demais essa penetração da pele, porque daí acaba ficando um pouco grosseiro. Vai do outro lado. No centro, ó, eu só dou batidinhas. E agora que vem o segredo, tá? Se não faz um bom acabamento, fica muito marcado. Então, eu pego o outro lado da esponja que não foi usada e vou só pelas laterais suavizando esse produto. A gente faz caras e bocas aqui, é uma loucura, mas tudo bem. Quem não faz, né? Aqui a vida é real. Então, ó, terminamos, viemos com o pó. Pra quê? Pra selar isso tudo. Se eu passar a mão, ele ainda tá transferindo, ó, fica pegajoso. Quando eu venho com o pó, ele não transfere, ele tira e matiza a pele, tá? Então, eu vou pegar um pozinho translúcido mesmo. Vou usar a esponja que eu usei mesmo, esse ladinho aqui. E venho primeiro na região dos olhos, tá? Por que região dos olhos? Porque aqui a gente colocou mais produto do que no resto do rosto. Então, eu preciso selar ela mais. Então, eu só aplico e deposito, ó. Pó nessa região. Se depositar errado, tipo, ou não, o corretivo não estiver bem espalhadinho, marca linhas de expressão. Mas, no caso, como a gente já puxou bem com a esponja, acho que não vai ter esse problema. Esperamos que não, né? Então, ó, terminei de passar, vou vir com um pincel maior de pó, que é esse daqui. Eu pego o produto, tiro o excesso e só dou batidinhas na pele. E depois eu vou varrer isso que ficou. Então, eu vou lá e tiro. Porque a pele absorveu o pó que precisava e o que ficar realmente é o que ia marcar e ia ficar feio. O pó... Até uma dica bem importante é sempre pegar pó que ele tem um pouquinho de tonalidade, tá? Porque quando a gente usa pó muito branco, bate a foto no flash e acaba marcando, tá? E o pó, se coloca demais, ele também acaba marcando muitas linhas de expressão, principalmente quem tem uma certa idade já tem essas linhas mais atenuadas, tá? Então, assim, ó, se eu já tenho, por exemplo, é uma mulher que já tem os seus 50 anos, que aí realmente marca, não existe como não marcar, eu passo direto com o pincel. Então, eu pego o pó e só dou batidinhas para ser bem de leve, tá? Então, ó, selou, a minha pele está totalmente selada. Eu vou vir de novo com a bruma. Por quê? A bruma agora vai tirar o aspecto de pó da minha pele. Então, eu venho, passo ela e, já vou secando e tiro aquele pó todo que ia ficar aparente, tá? Gente, mas é lógico que isso, né, a Elô faz aqui com uma maior naturalidade. Eu tô aqui de pertinho olhando, tentando me inspirar, tentando gravar tudo isso, mas é muito da experiência, né, Elô? Tem que ir testando, né? Tem que ir testando e lembrando, como eu falei, assim, ó, a maquiagem em si, ela não existe uma regra em geral para todas as pessoas, tá? Então, assim, cada curso que a gente vai fazer, provavelmente alguém vai te ensinar uma coisa diferente. Porque já começa pelos pincéis. Clientes aqui na loja chegam, Elô, que pincel que eu vou usar para usar tal produto? Depende muito, depende da anatomia, depende da formação óssea, depende da musculatura facial. Então, assim, ó, o tamanho dos pincéis não existe um ideal. O ideal é aquele que vai servir e meio que se encaixar no seu rosto, tá? Então, ó, pele seca, vamos para o contorno agora. Então, eu vou usar um contorninho mais de leve, uma cor, um bronzezinho bem suave, tá? Eu vou usar ele num pincelzinho de blush, lembrando que nem eu falei, não é um pincel de contorno, só que ele encaixa bem certinho na região que precisa, tá? O Elô, só explica para quem está em casa assistindo essa questão, né?
Para mim já é natural a palavra contorno, né? Porque a gente sempre quer dar uma disfarçada, né? No rostinho, né? Dar uma afinada, né? Como a gente diz, mas explica para quem está em casa o que é realmente o contorno. O contorno ele vai escurecer as regiões e vai destacar outras, tá? Então, por exemplo, quem tem um rosto que já é um pouco mais gordinho, se tu fizer um contorno marcando o osso, tu cria como se fosse uma sombra por baixo dele, fazendo com que quem veja aparente que tá já bem chupadinho, tá? É assim que acontece. Então, o contorno é outra coisa. Todo mundo acaba fazendo o mesmo contorno, é o contorno Kim Kardashian que é falado, tá? Porque é o que é mais usado na internet, todos os tutoriais, mas na verdade cada face tem que ter um contorno diferente, tá? Então, por exemplo, as testas. O pessoal acaba passando, às vezes a pessoa tem uma testa pequena e acaba passando o contorno ao redor e aí fica menor ainda, fica uma coisa bem desproporcional. A gente passa base, escurece, passa base. O que aparenta? Que foi passada uma base errada, que ali ficou muita base em acúmulo. Então, geralmente, eu passo nos meus cursos para cada anatomia o seu contorno, tá? Eu vou ensinar um aqui agora, que é o que mais se adapta às peles, a todas as faces, e é o que geralmente as pessoas conseguem fazer em casa mais de boa, tá? Então, ó, eu venho com o contorninho. O contorno ele começa quando é região do rosto. Eu sempre gosto de começar pelas bochechas mesmo, tá? Porque ele começa do centro alto da orelha até 2 dedos antes de chegar na boca. Então, eu venho aplicando ele, dando batidinhas. Ele fica já bem suave. Por que batidinhas? Quando eu tô batendo, eu tô depositando o produto. E aí depois eu venho e esfumo ele. O esfumar é assim, ó, sempre pegar no final do pincel, com a ponta das cerdas e ir passando bem suavemente, fazendo movimentos circulares, que daí ele vai esfumando e deixando bem natural mesmo, tá? Então, ó, já fiz o contorno desse lado, agora vamos pro outro. A gente vem, ó, 2 dedos, até chegar na orelha. Vai batendo e puxando. A gente vem daí para a testa. Eu que tenho uma testa um pouco maior, tá? Acabo usando bastante contorno. Quem tem testa pequena, por favor, não façam isso em casa. Então, ó, a gente fecha as têmporas, que é essa região do ponto alto para baixo da sobrancelha, até chegar na raiz do cabelo, já esfumando. Do outro lado. E aí eu venho pelas laterais do couro cabeludo, escurecendo ele, tá? Vai dar a impressão que a minha testa é menor. E o aspecto fica bem natural mesmo, tá? Por isso que tem que botar pouco produto e sempre esfumar bastante. Terminamos a parte... Agora vamos fazer a parte do nariz, tá? O nariz eu faço com um pincel de esfumado normal, como se fosse esfumado de olho mesmo. E eu venho do começo da minha sobrancelha até a ponta do meu nariz, puxando, tá? Então, venho, puxo. Quando eu chegar na ponta do nariz, eu fecho ele. E venho do outro lado. Agora que a gente já escureceu, a gente começa a clarear, criar o outro efeito. Então, vamos pegar um iluminador. A parte do nariz eu sempre indico fazer com o dedo, porque quanto mais fino for agora esse traçado, mais fino vai ficar o nariz, aparentemente, tá? Então, a gente vem, aplica. E, ó, com o outro dedinho eu só vou passando e faço uma pontinha nele. Pra deixar ele mais arrebitadinho. Aí, a gente vem nas maçãs. Agora, eu vou passar bem em cima do osso que a gente sente aqui, tá? Não pode entrar na área dos olhos. Se entrar na área dos olhos, acaba marcando as linhas de expressão que a gente tem nessa região. Então, se passar também demais, eu vou dar uma dica aqui, porque isso geralmente acontece. A gente quer se jogar no pote de iluminador, né? Então, ó, eu passo. Ah, ficou muito produto. Nunca para cima, sempre trazendo para baixo daí, tá? Então, passamos, ó, ele vem praticamente da metade do rosto para trás.
E do outro lado também. A gente cria esse efeito de iluminação. Depois eu vou vir na minha boca para dar uma levantadinha no lábio. Então, ó, a gente só cria um ponto alto nele. Tem quem passe no meio da sobrancelha. Eu particularmente não gosto, acho que às vezes fica um aspecto meio de suado, dependendo do iluminador do produto. Não é técnica, tá? É o produto mesmo que acaba criando esse efeito. Mas a gente deixa em aberto, tá? Eu acabo passando geralmente essa técnica. Elô, com esse olho mega lindo, tu falou pra mim que a gente tá com uma tendência agora do tal do glitter, né? Principalmente nessa época agora de verão. Então, me fala um pouquinho desse glitter e mostra pro pessoal em casa como que a gente usa. Então, geralmente as pessoas não sabem como colar e que ele realmente precisa de cola, tá? Porque o glitter, se pegar um vento, conforme for o evento, realmente ele acaba espalhando pelo rosto. Então, assim, ó, eu gosto de usar colas que são mais pastosas para glitter fino. Então, tem isso também. Glitter grosso, geralmente a gente usa as colinhas líquidas. E glitter fino, colinhas mais pastosas, tá? Pode ser colado também com hidratante, mas depende do hidratante, ele acaba deixando ainda a textura e aí pode borrar, tá? Então, assim, ó, é passado com o dedo, eu pego uma bolinha, coloco nos 2 dedos para espalhar bem e aí com o pincel eu venho pegando e vou aplicando no meu olho para ficar bem fininho. Quanto mais fino ficar essa camada, mais bonito fica o acabamento do glitter, tá? Então, ó, tiro bem fininho, só para ir sujando mesmo essa pálpebra. E aí a gente vem já aplicando o glitter. O glitter, ó, eu abro ele, pego um pincel menor e venho colando. E ele já vai criando um efeito bem bonito na pele. Ele é que dá o tchan, tá? Geralmente, quando as make, assim, ó, ai, não tá ficando muito legal, tá faltando alguma coisa, amiga, é glitter, tá? E até agora para as festas, né? Principalmente final de ano, né? Ou às vezes uma baladinha à noite, né, Elô? Acaba realmente abrindo o olhar e valorizando bastante. O glitter, ele deixou de ser alguma coisa tão fenomenal como era, que o glitter ele era muito usado em maquiagem artística. E ele passou a fazer parte da maquiagem social, tá? E hoje em dia ele já está bem acessível para qualquer pessoa tá comprando, tá adquirindo, porque antes era muito complicado achar glitter que realmente tivesse partículas finas, partículas que brilhassem. Esse é o segredo, tá? Na hora de comprar.
Elô, no caso, é um glitter próprio para maquiagem. Isso é muito importante, tá? Ele é próprio para maquiagem, se cair no olho ele acaba não irritando. Tem vários tipos de glitters. Não é o glitter que se vende para em papelaria, é glitter escolar, tá? Ele é um glitter específico para isso. E existe hoje vários tipos, tem até biodegradável, que não polui. É bem legal, tá? O glitter, existe um mundo por trás do glitter. E querendo ou não, é um brilho, né? Porque realça demais. Eu que estou vendo aqui pessoalmente, eu estou maravilhada. Dá vontade de pegar hoje e já ir pra balada, né, Elô? Dá, tá? E esse olho, ó, a gente consegue formatura, balada, casamento, um jantar. É um olho bem versátil, tá? É um esfumadinho que dá com tudo. Eu tô usando bem tonalidades que são super tendências, que são os rosados agora pro verão. Tons mais quentes, que fazem todo esse diferencial mesmo e que combinam com a atmosfera que a gente acaba passando, tá? Então, olha só, eu acabo não passando no meu olho todo, mas existe técnica que usa o olho todo, que usa até na sobrancelha, tá? Então, esse eu começo só no começo e termino na metade, para deixar esse esfumadinho no final mais discreto, tá? Então, ó, terminei de aplicar ele. Quem quiser pode estar aplicando um pouco abaixo também, na parte inferior, só aqui embaixo para dar um toque, ó, uma abertura mais no olhar, tá? E agora, Elô, o que falta pra gente finalizar? Vamos colocar um cílio postiço? Esse é o que todo mundo tem medo, mas é super fácil, tá? Porque existem várias dicas e truques que fazem toda a diferença. Então, ó, primeiro eu vou passar uma máscara bem rapidinho, já tem que ter máscara quando a gente for colocar. Porque se a gente fica colocando máscara em cima dos cílios, tu consegue usar 1 ou 2 vezes no máximo. E se a gente tem esse cuidado de estar passando a máscara, além de ficar mais natural, dá para estar guardando os cílios e estar usando mais vezes, tá? Então, vou aplicar ela no meus cílios mesmo, só para dar uma escurecida, tanto o superior como o inferior. E o bom é que a Elô faz isso tudo com uma naturalidade, né? Eu, pelo menos, quando eu vou passar o rímel embaixo, no caso, eu já olhei para cima, já borrei a parte de cima, né? E aí eu já tenho que corrigir tudo de novo. Até lembrei de uma coisa, Elô. Eu vi uma vez um curso dela e ela me ensinou um truque mara para quando a gente borra. Fala, Elô. Então, quando a gente borra, eu pego um cotonete, passo a base. Geralmente eu coloco uma gotinha de base na minha mão, esfrego o cotonete para que a base fique fina sobre ele e vou passando. E uma dica também que eu aprendi essa semana e que está super funcionando, gente, ó, dica quente, tá? Quando borrar a máscara de cílios com o olho totalmente pronto para não tirar a sombra, a gente pega, deixa eu ver aqui o pincel, um pincelzinho, essa parte aqui do pincel, que é o de sobrancelha para pentear, e a gente vai passando, só que ele tem que estar seco, tá? Deixamos ele secar, a gente vai passando, ele sai todinho sem borrar a sombra, tá? É bem legal. Não vou borrar aqui, tá, amiga? Não. Dá certo, tá? Pode fazer que dá certo. Então, ó, terminamos, venho com a colinha dos cílios. Uma dica bem legal para os cílios, ó, a gente pegar ele, faz a medição. Eu já vou meio que entortando ele, fazendo esse movimento aqui para ele ficar mais arredondado, que é o formato do olho. E já vou aplicando a cola. Eu tiro um pouquinho só da cola no produto, ó. E aí vou aplicando nele. E aí, não pode aplicar agora, tá? Esse cílio ele vai ficar paradinho secando essa cola. Se a gente aplica os cílios com a cola molhada, além dele não colar as pontas, ele pode estar borrando o que a gente já fez. E quando eu deixo ele secar, eu deixo ele entre seco e molhado, tá? Quando eu vejo que ele está quase seco, aí eu aplico. Aplicou, ele colou. Colou as pontas, não tem erro, tá? Então, para colar os cílios, ó, ele chegou nessa fase. A gente sempre tem que vir de cima nesse movimento. Os cílios ele não cola porque quando a gente está em casa, geralmente a gente quer fazer esse movimento aqui, tá? Então, ó, eu venho com ele de cima, eu encosto o centro e só encosto, vou encostando e colando as bordas. Tá parecendo bem fácil, Elô. Chegando em casa, vou fazer e vou postar nas redes sociais para vocês verem o que eu dei jeito de fazer. Ó, ele é muito fácil, tá? Ele já cola.
Por isso que é legal pegar a cola nesse formato ali, tá? Dela quase secando, porque ela já... E assim, ó, terminou de colocar, a gente junta o nosso cílios com ele, ó. Então, eu só vou fazendo esse movimento assim, ó, de encaixe, tá? Encaixei de um lado, encaixei do outro. Agora, a gente vem e cola o outro lado. Então, de novo, ó. Deixo ele mais redondinho. Encosto o centro. E colo as bordas. Cílio e glitter realmente não tem como a maquiagem não ficar bafônica, né? Porque tu olha, realmente abre o olhar, tu pode estar com... Se a Elô botar um vestidinho preto básico, realmente, né, faz toda a diferença. Faz todo o diferencial. Os cílios, principalmente, ele deixa esse negócio mais glam, né? Mais noite. Até para de dia, cílios mais básicos, né? Mas esses assim, opa, que são mais carregadinhos, eu indico mais para de noite, tá? Então, assim, ó, o certo era eu ficar bem parada agora, tá? Para ele ir secando, mas a gente vai tocar o barco. Agora, para finalizar a make, é um glossinho. Eu vou usar um gloss cor boca, que ele combina muito bem com rosa. E se eu quero que essa make dure muito, muito, muito tempo, finalizo de novo com a bruma, tá? Então, ela vai fazer com que a minha make realmente tenha mais fixação. Na hora que eu finalizo, eu não posso fazer nenhuma expressão facial, tá? Ó, eu dou todos os acabamentos que eu preciso nos cílios. Vejo se o olho tá tudo certo. E seco. E agora a Elô aqui, toda mega produzida, ainda mais linda do que ela já é. Vamos finalizar e fechar esse programa cheio de glamour, né? Com uma mensagem. Então, gente, a maquiagem para mim é fundamental, claro, eu trabalho com isso, mas eu vejo assim, ó, que ela complementa o meu humor. Ela mostra como eu tô todos os dias. Geralmente, quando eu tô para baixo, eu já nem quero muito me maquiar, eu acabo usando tonalidades mais frias mesmo. Mas assim, ó, quando eu tô de bem com a vida, querida, é muito glitter nessa maquiagem. E geralmente eu vejo muito disso nas mulheres, tá? Como a gente é de fase, eu acho que a gente acaba meio que mostrando o que a gente está passando por meio da maquiagem. Obrigada, Elô. Eu percebo isso muito realmente no consultório também, né? Quando a gente começa a se cuidar, né? A questão do batom, a questão do cabelo. Então, às vezes, é até um incentivo. Quando a gente não tá naquele melhor dia, né? Dá uma caprichada, porque começam a vir elogios, né? E aí, isso faz o nosso dia melhorar. Elô, muito obrigada. Com certeza, a gente vai reproduzir esse make, vai abalar muito aqui na nossa região, agora que tá todo mundo de férias, né? Um super beijo para você que tá em casa. E até o próximo.